Eita, pessoal, bom dia de novo para vocês. Eu tenho que falar mais alto porque o nosso microfone é o próprio aparelho, né, pessoal? Eu sou o Dr. Heleno Lopes, estou aqui de novo na casa do Jaime do Passaré. Hoje é domingo, 19 de novembro de 2023, aniversário da doutora Tânia Coutinho, né? Dia da bandeira, né? Salve lindo pendão da esperança. Nossa esperança ainda não morreu. Nosso pendão da esperança está escondido. Foi substituído por uma bandeira com a foice e o martelo, símbolo da velha, ultrapassada, revogada, terminada, desfeita, o RSS. Infelizmente é o Brasil, com essa esculhambação que querem chamar de governo. Governo não, espero ver se é esculhambação. Senhores, eu quero, antes de entrar no problema das eleições da Argentina, entrar no problema de Israel, não vou retificar o que eu disse domingo passado. Eu estou correto. Que é o seguinte: eu disse que no agravo interno não tem sustentação oral. Eu generalizei simplesmente para o caso do Alexandre Moraes, ministro que não deu palavra ao defensor público para uma sustentação oral, artigo 937 do Código de Processo Civil. E o Alexandre Moraes disse assim: o regimento interno é lei, não cabe. Aí tem que ver que tipo de agravo interno, senhor, que o chafu do legislativo. Foi só uma coisinha que eu me sinto dizer. As leis são feitas aí, um bocado de gente ganhando dinheiro do povo, porque não se coloca gente que saiba escrever. Nós vemos nos tribunais lá de Brasília erros crassos de português. Mas, olha bem, quando eu não me conformo com a decisão de um juiz, que seja de primeira ou segunda instância, no caso, ao que parece, era um processo criminal. Sendo processo criminal, quando o magistrado prolata uma decisão contra a lei, e eu tenho certeza que ele está errado, o Código de Processo Penal diz que em 2 dias, artigo 619 e artigo 620 do Código de Processo Penal, a pessoa prejudicada, no caso o defensor público, em nome do seu constituinte, teria que opor embargo de declaração. Com a moderna jurisprudência dos tribunais superiores, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil quando existem omissões no Código de Processo Penal e vice-versa. Então, olha o que o legislador fez. Eu já sabia disso, foi um esquecimento meu. Em vez de ele colocar no artigo 619 ou no artigo 937 do Código de Processo Civil, a mesma regra que foi inserida no artigo 7º, parágrafo 2º B do Estatuto da OAB, que é uma lei federal, Lei 8906, de 4 de julho de 94, ele deixou, é uma lei federal, tem que ser respeitada. Cabe agravo interno nos casos ali previstos. Eu não vou especificar, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu entrar com agravo de instrumento, no agravo de instrumento não tem sustentação oral. O que é agravo de instrumento? Agravo de instrumento é um recurso assim. O juiz aqui de primeira instância proferiu uma sentença monocrática, interlocutória, e eu ingresso com o agravo de instrumento para caçar essa decisão dele, dentro do que diz o artigo 1015, inciso 1º do Código de Processo Civil. Não tem sustentação oral. Aí o relator pega e dá uma monocrática dizendo: não cabe o agravo de instrumento indefinido e tal. Contra essa decisão,
eu entro com um agravo interno. Desse agravo interno, não cabe a sustentação oral. Vamos ver o caso que cabe, por exemplo. Eu entro com apelação. Aí chega no tribunal, o relator assim, de acordo com o artigo 932, inciso 3º do Código de Processo Civil, nego o provimento a extrapelo. Isso é decisão monocrática. Eu entrando com agravo interno, aí sim, nesse agravo interno, publicada a pauta, eu tenho o direito de fazer sustentação oral. Por quê? Porque se tem uma apelação improvida monocraticamente, e eu teria direito de fazer sustentação oral em uma apelação com a publicação de pauta, o agravo interno é como que o julgamento daquela apelação e eu mereço ter o direito de ampla defesa e fazer minha sustentação oral pelo tempo de 15 minutos do plenário, tá bom? Feito isso, vamos a duas coisas boas. Boas ou más, não sei. Mas eu quero dizer preliminarmente, eu me espantei na sexta-feira agora, pessoal. Eu acho que foi a maior emoção que eu tive em termos de bandidagem num processo só. Eu digo isso sem medo, sabe por quê? Senhores, é ridículo que aconteceu com um constituinte meu. Vou dizer o resumozinho, viu, pessoal? Eu acho que um hacker entrou neste processo. Eu pedi investigação. Por exemplo, quando eu entrei com uma ação contra a entidade financeira em favor do meu constituinte, aí eu fui examinar, tinha uma ação de busca-apreensão, também para apreender o carro dele, e tinha o juiz indeferido a inicial, sem ouvir o meu constituinte. Quando o juiz indefere uma petição inicial, com base na falta de notificação prévia pela entidade financeira, que o Decreto-Lei 911/69, bem modificado por leis posteriores, ele diz que a entidade financeira notifica, dando prazo X de 48 horas para o sujeito pagar tudo sob pena de busca-apreensão. O juiz fez isso. Aí eu disse, rapaz, tem uma sentença aqui a seu favor. O artigo 331 do Código de Processo Civil diz o seguinte: quando o juiz profere uma sentença de imediato, sem ouvir a parte contrária, aí cabe o seguinte: uma apelação para o próprio juiz formular retratação, ou seja, o juiz examinar se a sentença está legal ou não está. Se ele achar que deu a sentença legal, desta apelação, ele manda citar um devedor, o suposto devedor, que seria meu constituinte, para o processo e para o tribunal. Ele tinha o direito de contraditório. No próprio artigo 331, parágrafo, diz o seguinte: o prazo para contestação será, se o processo for para o tribunal e voltar, anulando a sentença, no momento que o cara foi intimado da devolução dos autos. Nada disso foi feito pelo juiz. O tribunal, por sua vez, com o desembargador originário da OAB, que era criminalista, mas a Câmara é civil, pegou, colocou a apelação no plenário, e o plenário da turma anulou a sentença. A tese do juiz era de que o meu constituinte não tinha sido notificado pela financeira antes de entrar com a ação. E a tese do tribunal, a mais correta, foi a de que a sentença seria nula porque a notificação foi feita para o endereço que o fulano mudou e não indicou novo endereço. Tudo bem, né? Quando eu quis entrar, quando o meu cliente ficou dizendo: olha, doutor Heleno, eu estou recebendo uma ameaça de tomar o carro. Rapaz, não tem problema. Aí eu fui olhar o processo.
eu vou dar um detalhe técnico aqui para vocês verem. Quando uma apelação sobe para o tribunal, o processo em primeiro grau, ele fica em primeiro grau até aquele momento, vai para o tribunal. Você não pode passar nenhuma petição para o juiz de primeiro grau, que tem uma tranca, tem um cadeado. Aí quando eu pelejei para passar uma petição, não consegui, eu fiz uma petição para o relator. Eminente desembargador relator fulano e tal, já mostrando que, por um grave erro do juiz e um grave erro desse colegiado, não foi cumprida a citação do suplicante. Foi julgado uma apelação sem observar o artigo 331 e parágrafo do Código de Processo Civil. Então, requer a Vossa Excelência baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, para que ele aprecie a contestação, já vai adiante, pede contestação. A minha tese não era a mesma do juiz, porque essa entidade financeira, e cuidado quem compra carro com alienação, ou por, como é que se diz? Financiamento lá qualquer. Tenha cuidado, porque eles fazem e acontecem. A primeira coisa que eles fazem é colocar lá em... O cidadão pagou mais da metade das prestações, não pode haver sentença liminar de busca e apreensão. Aí, eu citei jurisprudência que ele já pagou 44 prestações, estaria devendo 4, mas pela abusividade, eu pedi ao juiz para decretar que ele não tinha mais débito algum. Essa ação está no outro juiz, não estão ligando para fazer a conexão, já pelejei. Bom, aí eu dando garantia ao meu cliente. Quando foi sexta-feira agora, eu fui fazer outro trabalho lá para esse meu post-it, e esse rapaz olha o problema do carro. Pois bem, meus amigos, foi aí que a bandidagem apareceu. Tinha um mandado de busca e apreensão. Sumiu do processo tudo quanto veio do tribunal. As páginas apagadas. Não foi hacker, não. O hacker não faz aquilo, não. Não deixa rastro. Tantas páginas em branco e no virtual, na assinatura virtual, fica na borda da página, que o nome do advogado da financeira. O juiz, o que ele fez? Usando da minha retratação, revoga a minha sentença. Olha, se o próprio tribunal anulou a sentença dele, revoga e decreta a busca e apreensão, manda citar o fulano para se defender. Não tinha nada lá. Isso é o quê? O que eu posso dizer? Vossa Excelência tem o dever de mandar investigar. Ainda mais amanhã eu vou fazer um aditamento aos embargos de declaração. Fiz o embargo, mostrei página por página. Senhores, o artigo 40 do Código de Processo Penal diz que o juiz, a requerimento de ofício, vislumbrando qualquer prática delituosa em autos ou papéis, tem o dever de mandar investigar. E amanhã eu vou, mais uma vez, eu juntei toda a apelação como a pensa, que o juiz não podia proferir uma sentença dessa interlocutória. Se ele não sabia que tinha uma apelação julgada, que anulou a sentença dele, não tem o acordo nos autos, sumiu, a certidão lá do tribunal, certifique desta data, os autos estão sendo devolvidos ao juiz de primeiro grau. Cadê? Meu vislumbro, as práticas criminosas previstas no artigo 299 do Código Penal, 305 do Código Penal, que é ocultar papéis públicos ou particulares, danificar, omitir papéis. E tem mais outros que agora tem que ver quem participou. Advogado, com certeza, advogado da entidade financeira, talvez o preposto dela, alguém da secretaria, alguém do serviço de informática, porque apagar, tem tantas páginas apagadas nos autos,
Você não lê nada, apagaram. E de lá você lê o nome do advogado. Porque quando eu faço a petição para o fórum, aí o sistema virtual, eu tenho certificado com minha assinatura virtual eletrônica, aí de lá, petição assinada pelo doutor Heleno Laptal, protocolo em hora X, vírgula, minuto, vírgula, segundo, dia tal, tudinho. E cadê? Então, o juiz não foi conivente, ele não viu nada, apagaram tudo, e ele exerceu o juiz da retratação. Pensem vocês que eu ainda estou doente. Eu liguei para vários colegas, rapaz, é triste isso. Eu vou fazer 61 anos que estou no batente, desde estudante de direito, e eu nunca tinha visto uma bandidagem em um processo desse. Meu amigo, já vi tudo em processo, quando é de papel. Já vi tudo. Já vi em balcão de cartório, advogado tirar cheque, está em execução, botar na boca e mastigar o cheque. Já vi isso. Um cartório, naqueles velhos tempos, lá aquelas casinhas de abelha da Barão do Rio Branco, quando o fórum não podia mais funcionar lá na Praça da Sé, porque tudo era demais. Esse escrivão de um cartório botou câmera para pegar um advogado, que ele fazia o diabo com o processo. Mas o que eu vi sexta-feira, o que eu vi não que eu não enxergo, viram para mim. Agora, eles nunca pensaram que eu me lembrei da apelação. Porque se eu não me lembrasse, porque você sabe que quando se trata de agravo de instrumento, o número do processo muda. Mas quando se trata de apelação, é o mesmo. Pelo mesmo número de locais de apelação, botei todo o processo a penso. Rapaz, pelo amor de Deus, vocês advogados, eu acho o seguinte, eu não quero ser rico. Todos os dias as minhas orações, eu peço para Deus me ajudar a defender e que os meus constituintes e eu não sejamos injustiçados pelo Poder Judiciário. Que muitas vezes o Poder Judiciário é quem mais faz injustiça, muitas vezes sem querer, por um descuido do advogado. Não é essa injustiça propositada lá do ministro Alexandre de Moraes, do Luiz Roberto Barroso, do Gilmar Mendes. Aliás, já estava me dizendo ali numa roda que o sujeito que não gasta mais do que o que ganha como ministro é o ministro Gilmar Mendes, que ele é pobre. Ele é pobre em si, eu acredito. Diz que o Marco Aurélio de Mello, aquele que saiu, ele mora no Quixó, lá em Brasília, não tem nada. Me disseram também que o Luiz Roberto Barroso, ele é bem pobrezinho. A Carmen Lúcia também. Vocês acreditam? Pois eu acredito. Eu acredito. Acredito que o Alexandre de Moraes não é rico, não. Desculpem, né, pessoal? Não é ironia, não, viu, pessoal? Senhores, ontem eu lamentei que o Fortaleza perdeu para o Cruzeiro dentro de casa, mais uma vez. Registrado. E o Ceará está ganhando de 1-0, está perdendo de 1-0, empatou e perdeu 3-1 para o Vila Nova. O Vitória da Bahia, campeão antecipado. Na última rodada vão definir talvez as duas últimas vagas para a subida para a primeira divisão, o pessoal da segunda. O Ceará, tchau, viu? Agora, pessoal, eu estava mexendo na televisão ontem, achei um canal, eu começo a mexer, passando a página. Esse canal de televisão estava como que tinha uma câmera dentro lá desse hospital que o exército de Israel procurou, se apossou dele. Meus amigos, que ele mostrou, faz tristeza a gente. O narratório lá bem, português, bem bom, tradução boa, mostrando que o hospital é montado em cima
no subterrâneo, um túnel. No túnel acharam 1000 coisas, armas, tudo, até o cadáver de um refém. Agora vocês vejam uma coisa, eu sou a favor de Israel. Vou dizer por quê. Porque ou ele acaba com o grupo Hamas, grupo terrorista, ou ele está fadado a viver eternamente nessa lenga-lenga. Porque do outro lado tem o Hezbollah que é patrocinado pelo Irã, o Irã que é aliado do Brasil, porque o Lula admitiu que 2 navios de guerra do Irã aportassem no Rio de Janeiro, ele foi até lá no navio. Vocês vejam essa organização das Nações Unidas, secretariada por um comunista chamado Antônio Gutierrez. Esse cara não fala. Aí aprovaram a resolução agora. Nessa segunda-feira, foi bem negócio de urgência. Com 3 abstenções, 12 a favor. Ninguém fala que é um grupo terrorista. Ninguém fala que o Israel está em defesa. E o pior, cessar fogo para a ação humanitária. Cessar fogo não. Por que a ONU não diz, seu Hamas, entregue os 240 reféns para poder haver uma negociação melhor, cessar fogo? Por que vocês continuam associados ao Irã, que financia o Hezbollah? Duvido que o chefe do Hamas more lá na faixa de Gaza. Eles moram lá fora, lá no Catar, moram no Líbano. Aí fica essa esculhambação, um bocado de comunista esculhambando a democracia do Israel. Entendeu? A mesma coisa que tem aqui no Brasil. E eu torço para que a terra do meu Senhor Jesus Cristo, o Israel, a Cisjordânia, que hoje é parte, porque lá tem a Jordânia, que fica pelo norte de Israel, vizinho ao Líbano, daquela cujolha todinha, tem o Iêmen do outro lado, essa ilha de Malta, que é um paísinho miserável, muçulmano, sei lá, xiita, foi quem pediu essa reunião da ONU. Então, senhores, o que eu quero é o seguinte, o que eu penso é que nós somos pelo Estado da Palestina. Eu sou. Israel também é. Só que não se pode tolerar um grupo perigosíssimo, terrorista do Hamas, ajudado pelo Hezbollah, e vem por aí o Talibã, que está de volta, Talibã que era do Afeganistão, e está de volta porque o John Biden tirou as tropas militares de lá e eles estão de bambão. Vocês vejam que aqui no Brasil, aqui no Ceará mesmo, se vocês fizerem uma recordaçãozinha, não vou dizer o nome dele não, que ele até que é meu amigo, é engenheiro, ou é médico, sei lá. Ele ficava nas estações de rádio, inclusive com o Cid Carvalho, audiência fechada, ensinando o fundamentalismo, que é uma teoria xiita perigosíssima. Quem é que vai querer ser fundamentalista? Ninguém. Agora, outra coisa também que chama a atenção de todos nós, as eleições da Argentina. Rapaz, é lascado. Lá na Argentina tem, sabe o quê? Tem um grupo de marqueteiros trabalhando para o Sérgio Massa, que ele, como ministro da Economia, argentino, ainda está no poder como ministro, 142% de inflação, disse, olha, se você votar no Bolsonaro argentino, que é o Javier Milei, vocês vão acontecer tudo de ruim com vocês. E está pau a pau. O Javier estava em primeiro lugar nas pesquisas e tudo raspando um do outro. Os 37 milhões de argentinos não merecem coisa mais ruim do que esse tal de Sérgio Massa. Aliás, hoje, às 8 horas da noite, é o encerramento do pleito eleitoral. E às 9 horas da noite vai sair o resultado. Amanhã tu sabe o resultado. Eu estou torcendo pela democracia. A Argentina não pode ser dominado pelo Alberto Fernandes.
por esse Sérgio Massa, pelos bandidos que tomam conta do Brasil, rapaz. Porque é muito fácil você dizer. Quer dizer, Bolsonaro foi caçado porque censurou o processo eletrônico. E quem é que sabe dizer se realmente o Lula foi eleito? Você sabe dizer? Você sabe dizer por que é que tiraram o Lula do xadrez para ser candidato? Você sabe dizer? Eu vi uma análise de uma grande jurista, não vi o nome dela, narrando todos os processos. Como é que o Supremo vinha negando habeas corpus por Lula e no embalo de declaração elimina logo 4 processos criminais e tira o homem do xadrez? Isso é ridículo, pessoal. Só o imbecil que nunca ouviu falar em nada, leigo, só o pessoalzinho lá do interior que vive com radinho de pilha, comendo uma espiga de milho por almoço e tomando água por jantar. Esse aí é que é o eleitor do Lula. Ele faz questão de fazer o diabo empobrecer todo mundo para ele se manter no poder. Uma vez eu ouvi o ministro lá dizendo: PT tem dinheiro para eleger o Lula até 2038. Meus amigos, vamos esperar os eleitores da Argentina elegerem o Javier Milei, que é o grande democrata. Porque pegar de sangue e ver ele elogiando não sei quem, aí dá aquela, como é o nome daquela, do tempo das Malvinas da Argentina com a Margaret Thatcher, né? Não tem nada a ver. O Bolsonaro, só porque andou falando de bem do Coronel Ustra, sabe quem é o Coronel Ustra? Segundo a Dilma, segundo o Lula, segundo esses bichos que estão aí, era o terror da Revolução. Não tinha nada, doutor. Por que que pessoal aí que foi torturado, entre aspas, porque queriam acabar a democracia. Vocês vejam que aqui nós temos o quê? Temos o Eumano de Freitas, comunista que só o cão de ruim. Vai tirar agora, vai tirar o coisa do Palácio da Abolição, vai tirar o mausoléu do grande presidente Castelo Branco, último dos marechais vivos, que hoje não pode ser mais marechal vivo, e colocar no senhor e substituir pelo dragão do mar. É gaiato, né? O dragão já é muito homenageado, já tem o Centro de Cultura do Dragão do Mar e outras coisas mais. Então, pessoal, você me desculpe aí, eu sou muito revoltado em saber que o meu presidente é o Bolsonaro. Pode quem quiser achar ruim, ache. Infelizmente, o Bolsonaro não pode decretar. Estão revogando tudo que ele fez. O Lula pega o meu dinheiro, o dinheiro do Jairo, pega o dinheiro do João Vitor, o dinheiro das crianças morrendo de fome. Vamos embora, Janja, passear em Portugal. Você sabia que ele tem 300 milhões que foram depositados numa conta dele? 300 milhões da Dilma. Aí você bota juros e correção desde aquele tempo para cá que eu tenho que usar. Tudo é pobrecinho. Não acredito. Esse pessoal está pedindo esmola. O Lulinha está pedindo esmola ainda, pessoal. É liso, né? Você sabe disso, né? César Pinho, missão do Ceará, telefonando para você. Bom, Vitor, quem é que está aí na butuca? Doutora Maria Neida Lima. Oi. Vem aqui, está aí. J. Evangelista, Capitão Aíso, Olímpia, Marcos Almeida. Sônia Viana, Marcos Almeida, lá em São Paulo. Um abraço em você. Quem mais? Por enquanto. Por enquanto só, mas mais tarde tem Roberto Gomes. Roberto Gomes, bom dia para você. Pastor François Miranda, tem o Aís Ferreira, tem o J. Evangelista, tem o J. Lacerda, tem o meu nome, Aderbal Bezerra, Anastácio de Castro, a turma boa. Olha, quero avisar, querem saber se eu vou por homenagem para receber o Leão de Ouro. Eu vou botar em votação, não pode votação, não, que pode fazer homenagem, que eu não vou. Não gosto de homenagem. O trabalho que eu fiz em Fortaleza, eu não quero lembrar, nem vou lembrar.
leiam a história do Tricolor de Aço e vejam o que o doutor Heleno Lopes fez pelo Fortaleza. Bom dia para vocês. Heleno Lopes sou eu. O meu zap é 85, é o DDD, 999-45383. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o domingo, se Deus quiser.